Seja muito bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso sobre Secam. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre o que é o Secam, quais são as suas funcionalidades e por que é interessante utilizá-lo. O Secam, Comprehensive Knowledge Archive Network, é um sistema de gerenciamento de dados abertos. Ele funciona numa lógica de publicação e leitura de dados, como duas coisas separadas. Por exemplo, para a leitura tu consegue acessar elas sem ter login ou credenciais, mas a escrita ela é organizada através de um sistema de organizações que diz quais usuários podem escrever em determinada organização, basicamente. Então, em um sistema, imagine uma organização com vários departamentos. Cada departamento é organizado como uma organização e ele descreve dados relacionados àquela organização. Os dados escritos no Secam são armazenados no formato de dataset, que é uma coisa que seria análoga às páginas do WordPress, como uma unidade em que o dado ele é armazenado e publicado ao usuário. Cada dataset possui metadados de gerenciamento das informações e as informações propriamente ditas, que podem ser armazenadas em vários formatos, como CSV, XML, JSON e por aí vai. O Secam também possui uma interface com o usuário, que facilita o gerenciamento dos dados armazenados nele. Nessa interface, o usuário é capaz de fazer login no sistema e gerenciar os datasets e organizações a quais eles têm acesso. Neste tópico, abordaremos alguns dos motivos para se utilizar essa ferramenta. Uma das principais características da ferramenta é a facilidade com o gerenciamento de dados. A aplicação Secam fornece a criação de organizações, e dentro dessas organizações é possível realizar a criação de grupos. Também é possível realizar a criação de usuários e gerenciar as permissões de acesso desses usuários. Tudo isso para que você possa criar e armazenar os conjuntos de dados da maneira que o seu negócio precisa. Um dos principais pilares dos dados abertos é a disponibilidade e o acesso aos dados. E a ferramenta Secam foi desenvolvida com esse objetivo, de fornecer um acesso fácil aos dados, sendo possível criar recursos dentro dos conjuntos de dados em diversos formatos, e também realizar a importação desses dados em formatos como CSV, JSON, PDF, XML, Excel e entre outros formatos disponíveis pela aplicação, assim possibilitando o consumo e a transmissão desses dados em formatos que são amplamente utilizados na web. Como estamos falando de uma ferramenta open source, você possui a total liberdade para efetuar a instalação da aplicação e realizar as modificações que achar necessário para que ela possa se adequar ao seu propósito. E com isso, ela se torna uma ferramenta totalmente customizável, permitindo realizar modificações visuais e também na estrutura da aplicação. A comunidade que efetua o desenvolvimento do Secam possui um grupo de discussões sobre a ferramenta, grupo onde podemos tirar dúvidas sobre o desenvolvimento e o uso da ferramenta. Esse grupo também realiza lives mensais para a discussão sobre as novas funcionalidades, atualizações e correções de bugs da aplicação. Com isso, tornando a comunidade sempre ativa e a ferramenta em constante desenvolvimento. Dentro das principais features do Secam, a gente tem a fácil visualização dos dados disponíveis na ferramenta. Nós também temos a funcionalidade de metadados. Metadados são dados sobre os dados, né? Nós também temos a chamada pesquisa fácil, onde a gente tem várias maneiras diferentes de se filtrar e procurar por dados, o que se torna extremamente útil quando nós possuímos um grande volume de dados. Nós também temos mais de 200 extensões diferentes disponíveis para a gente instalar na nossa ferramenta, deixando o Secam mais funcional e mais customizável ainda, de acordo com as nossas necessidades. O Secam também permite que os dados tenham informação geoespacial atrelada a eles. E uma das principais features também é o suporte à API do Secam, ou seja, nós conseguimos consultar dados, criar recursos e fazer várias outras coisas usando chamadas de API do Secam.
Existem vários órgãos governamentais e universidades ao redor do mundo que utilizam o SECAM para gerenciar os seus dados abertos. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos reais para ilustrar ainda melhor o que é possível fazer com a ferramenta do SECAM. Nesses exemplos estão inclusos o portal de dados abertos data.gov, que é o portal de dados abertos do governo dos Estados Unidos. Também temos o portal de dados abertos do governo do Canadá. E na questão das universidades, a gente tem aqui como exemplo a Universidade Federal da Fronteira Sul e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, os portais que nós iremos mostrar nessa videoaula vão ser o data.gov, o portal de dados abertos dos Estados Unidos, e também o portal de dados abertos da Universidade Federal da Fronteira Sul. Mas todos esses citados nessa seção vão ter os seus links na descrição desse vídeo, caso você queira explorar melhor por conta própria. Se a gente dá uma olhada aqui então no portal de dados abertos do governo dos Estados Unidos, essa aqui é a cara inicial dele. A gente pode dar uma olhada aqui nos datasets mais visualizados, nos que foram adicionados recentemente. Pode olhar eles de acordo com as organizações deles e também aqueles que têm algum dado geoespacial atrelado a eles. Claro, a gente também pode vir aqui e procurar eles pelo próprio nome. Outra informação importante que nós temos aqui é a quantidade de datasets disponíveis para a gente visualizar. Aqui no caso do DataGov são mais de 250 mil datasets disponíveis para a gente dar uma analisada aí. Então dá para ter uma noção aí da quantidade de dados que a gente consegue catalogar facilmente com o SECAM. Vamos dar agora uma olhada nos datasets que têm dados geoespaciais atrelados a eles. Pode ver aqui que nós temos mais de 190 mil datasets com dados geoespaciais atrelados a eles aqui no portal dos Estados Unidos, no data.gov. Se a gente então, por exemplo, quiser filtrar por dados de uma região específica, pode vir aqui no mapa, dar um zoomzinho. Por exemplo, filtrar aqui por essa região aqui de Ohio, dar um apply aqui no nosso filtro pela região, a gente vai ter aqui somente os dados em metadados geoespaciais atrelados a ele nessa região aqui. Então a gente pode ver que de 190 mil datasets caiu aqui para 15, que são os dados que estão dentro dessa região aqui do mapa. Bom, já aqui no portal de dados abertos da Universidade Federal da Fronteira Sul, nós temos um visual já bem diferente. Nós também temos apenas 16 conjuntos de dados, 16 datasets e 7 grupos. Afinal de contas, é um volume de dados bem menor da universidade e do governo inteiro dos Estados Unidos. Mas a gente também tem aqui, por exemplo, se a gente no grupo pessoas no conjunto de dados de servidores, a gente também consegue ter acesso a esses dados e visualizar eles facilmente. Esse aqui é um grau de personalização, um resultado mais coerente com o que a gente vai chegar nesse curso. Bom, para a gente ter então uma noção melhor do quão customizados estavam esses portais que nós acabamos de mostrar, quando a gente acessa o SECAM pela primeira vez, assim que a gente instala ele, é com isso que ele se parece. Esse é o SECAM zerado. A gente tem aqui nessa demonstração alguns conjuntos de dados, alguns datasets, com seus vários formatos em que a gente pode pegar os dados. Podemos visualizar eles normalmente também. Temos aqui algumas organizações, alguns grupos, mas a ideia dessa visualização aqui que a gente está mostrando para vocês é dar uma ideia do que se parece o SECAM básico. A partir disso aqui, a gente consegue chegar nesses outros dois portais que nós mostramos para vocês aí, apenas customizando coisas, adicionando mais plugins, extensões, e é isso aí. Para mais informações, nós vamos deixar na descrição todos os links utilizados dos sites apresentados e de onde nós tiramos as informações para este módulo. Esperamos que tenha gostado desta aula. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e nós nos vemos no próximo módulo.